Eu gosto de brincar com vocês. Boa noite para quem é de boa noite. Bom dia para quem é de bom dia. A benção, meu papai, a benção. Maculelê é o rei da Hungria. Maculelê, de onde é que veio? Eu vim de Cachoeira. Sarará, de onde é que veio? Eu vim de Feira de Santana. Um agô para os mais velhos, um agô para os mais novos. A benção aos mais velhos, a benção aos mais novos. A aula de hoje eu vou falar sobre a legalização da capoeira, que foi uma luta entre 1888 até 1945, onde a capoeira é legalizada como esporte e folclore. Então, por isso, a polícia deixa de perseguir a capoeira, deixa de prender os capoeiras. Voltando à história. Como 1888, nós fomos libertos da escravidão, expulsos da terra, sem direito a nada, sem direito à saúde, sem direito à educação, e sem direito às leis trabalhistas, sem acesso à moradia, a nada. Então, muitos negros, naquele momento, tinham que aprender a se adaptar. Isso foi a capoeira, isso foi o candomblé, foi o samba, foi o congado, foi, enfim, toda a cultura popular que vem dos negros, dos escravos. E nessa fase, no dia 14 de maio, de 1888, cria-se a Guarda Civil Brasileira, a Guarda da Rua, a Polícia da Rua. Um dia antes liberta os escravos, 13 de maio. E no dia 14 de maio, cria-se a Guarda Civil, a Polícia da Rua, para oprimir os terreiros de candomblé e oprimir tudo aquilo que fosse de cultura negra. Afoxé era oprimido na rua, o primeiro bloco afro eram os afoxés, eram presos, eram oprimidos. Os capoeiristas eram presos, eram oprimidos, tiveram várias lutas de libertação pós a escravidão, né? Então, nesse momento, surge os negros que tiveram acesso, um pouco acesso ao movimento intelectual, como Abdias do Nascimento e outros, Dr. Cosme de Farias, Mestre Bimba. Então, em 1922, se reúnem no primeiro congresso todos os negros do Brasil. Isso foram feitos 4 congressos: São Paulo, Rio, Minas, Bahia. Daí faz a Frente Parlamentar Negra Brasileira, que fez um relatório de entre 1888 até 1922, o que foi que os negros e a condição de vida que os negros estavam passando. Então esse congresso foi para isso. Foi feito um relatório sobre a saúde, sobre a educação, sobre o trabalho, sobre, enfim, o acesso do negro dentro da sociedade, do sistema racista e que não era igualitário, que não escreveu. Até a própria República esqueceu de escrever algo para a comunidade negra. Então, nesse momento foi que surge a Frente Parlamentar Negra Brasileira. E uma das prioridades foi a educação, foi a alfabetização, o acesso à leitura, foi a primeira alfabetização, quando surgem os Mobrais. Por Getúlio Vargas. Ele recebe uma carta, ele recebe o abaixo-assinado e o relatório, ele recebe Bimba, Partinha no seu gabinete, ele recebe Abdias do Nascimento e ele decide
apoiar o movimento da Frente Parlamentar Negra Brasileira, que depois foi extinta e perseguida, enfim, por todos aqueles que não querem ver os negros do Brasil crescerem, se igualarem de direitos civis no seu estado e que deixem de fazer papéis menores e que deixem de ser discriminados, vítimas de preconceito e de ódio, de xenofobia, de extermínio e de exclusão. Então, essa luta da Frente Parlamentar Negra Brasileira com a capoeira, com o mestre Bimba, foi uma grande vitória que nós tivemos. Daí nós tivemos o acesso à educação, veio o SUS, veio o programa do SUS depois de sair. Tudo isso foi fruto desse congresso. E veio a legalização da capoeira e dos terreiros de candomblé. Tinha ações, eles passavam necessidade. Os capoeiristas, os capoeiristas da capital viviam ali no Mercado Modelo, eram os chivadores, a maioria pescadores e chivadores, carroceiros, ou lá no Pelourinho. A maioria, ou na feira de alga de menino jogando capoeira, ou na feira de São Joaquim. A maioria dos capoeiristas também das cidades portuárias, como Cachoeira e região, eram também estivadores, e também chamados de lanceiros. Sabe o que eram lançadores? Lançadores era aquele seguinte, eles identificavam que aquele rico não gostava de capoeira, mas ele parava ali para ver a capoeira, já sabia qual era dele, um vinha rodear, pegar a carteira e saia correndo. Essa foi o momento que a capoeira se marginalizou. Isso aí é chamado de lançadores da capoeira, era o lanceiro que roubava a carteira para passar necessidade. Teve um momento que tinha um negro chamado Malaquias, que ele ia para descarregar os navios junto com os estivadores negros, e ele roubava alimentos para levar para os quilombos, para levar para as favelas, para as periferias. A capoeira fazia isso. Os capoeiristas faziam isso para não deixarem os outros lá da favela passarem necessidade, porque não tinha emprego, não tinha saída. Então a polícia passou a perseguir mais ainda, prender porque estava roubando uma galinha, porque estava roubando lanceiro. Então teve essa fase que a capoeira teve. E aí marginaliza a capoeira nesse momento, ela passa a ser marginalizada como rodas de ladrões, de jogo de navalha. Então por isso a capoeira é um jogo, ficou chamado de jogo de capoeira. Capoeira não é um jogo, capoeira é cultura, capoeira é esporte. Mas eles passaram a dar esse nome de jogo de capoeira como se fosse um jogo de jogatina ou um jogo que era proibido como coisa ruim, certo? Como o caça-níquel, como essas casas de jogos que são proibidas. Então a capoeira era isso, por isso deu o nome de jogo, porque eles achavam que ela era um jogo, que os negros estavam ali se reunindo para jogar e roubar. E esse era o sentido. Então a legalização da capoeira vem de muita luta. Muita gente sofreu, muita gente morreu nos porões. Aquela Piedade ali em Salvador, aqueles porões da Piedade. Doutor Cosme de Farias, no Rábula, foi ele que foi eu acho que os capoeiristas, é o padroeiro da capoeira, Doutor Cosme de Farias, o advogado Rábula, que mais ia buscar capoeirista, está preso no porão, dentro do porão da Piedade em Salvador e de várias delegacias. Entendeu? Então, quando passa a liberar a capoeira, aí a capoeira vai para a escola, a capoeira vai para o palco, o som do berimbau vai para o rock, até os metaleiros, roqueiros se arregaram ao som do berimbau, filmes de Hollywood com o som do berimbau, novela com o som de berimbau no fundo musical. Então isso fez com que a capoeira crescesse, porque eles entenderam que tinham que tirar algo bom da capoeira e depois transformar a capoeira em educação física. Abdias volta da África, porque ele foi ministro no país lá da África, ele volta do exílio, que ele foi exilado, se torna senador pelo Rio de Janeiro, primeiro senador negro da República Brasileira, Abdias do Nascimento, e escreve o projeto para transformar depois, em 1995, capoeira como, em 1998, a capoeira como educação física na universidade.
e foi aprovada no Senado. Então hoje a capoeira, vocês podem fazer capoeira como educação física. Aí vem a legalização da capoeira. Após ela ser legalizada, vem depois uma outra lei que permite a capoeira ser colocada na universidade com educação física. Essa é uma grande vitória para nós. Então, ela passa a ter essa abertura. Hoje a capoeira está na Alemanha, hoje a capoeira está no Japão, hoje a capoeira está nos Estados Unidos, a capoeira está em filmes de Hollywood. Então imagine aqueles que sofreram, que morreram pela capoeira. E ver a capoeira hoje chegar a Hollywood. Então, fica aqui a aula de hoje sobre a legalização da capoeira. Quem é ateu não viu milagres como eu.